Boa noite, sejam bem-vindos ao canal Aladim Teologia. Esse canal foi pensado e idealizado para você. É um presente de Deus, de Aladim, para a sua vida e para a sua geração. Hoje eu estou aqui para fazer uma reflexão mais aprofundada e concluir essa revalorização, resgate de uma abordagem multidisciplinar com base no livro de Gênesis. Quando eu digo uma abordagem multidisciplinar, eu estou fazendo uma interpretação subjetiva com viés de fenomenologia do sagrado, que vem essa área da ciência da religião, com base num viés de psicologia profunda de cunho junguiana, com base numa leitura histórica, com base numa antropologia, com base em textos bíblicos, um biblicismo. Então não é uma abordagem condicionada a uma sistemática teológica ou dogmática ou uma confissão de fé. Quem está me acompanhando já percebe que não estou fazendo uma abordagem corriqueira. Pois bem, como estamos meditando, refletindo em cima do primeiro livro da Bíblia, o meu objetivo aqui é também combater inverdades. É dizer que você não precisa de religião. Você precisa se autoconhecer, conhecer o arquétipo religioso que há em você, constelar esse arquétipo que está fragmentado, secularizado e talvez destruído. É você, nesse auto se conhecer, saber que há uma homeostase moral dentro de você, que comumente é chamada a sua consciência, o seu senso moral. Dizendo isso, estou dizendo que você, a priori, a princípio, não precisa de religião. Por conta da sua natureza, que é uma natureza humana que carrega a imago Dei, a imagem de Deus, carrega a glória de Deus em você, o brilho de Deus em você. Enfim, nessa reflexão, hoje eu vou tentar aprofundar alguns conceitos. Vou recordar que o primeiro livro da Bíblia, o livro que faz o alicerce nessa genealogia da religião semita, judaica, muçulmana, cristã ou o cristianismo oficial, nessa genealogia da moral, nessa genealogia, estamos aqui nos primórdios, nas origens de todas essas religiões do mundo ocidental e do Médio Oriente, usando como ponto de partida, como âncora de reflexão, o livro de Gênesis. Quero aqui dizer que, de fato, não foi Moisés que escreveu. Essa homenagem de autoria é uma mera homenagem. Não há evidências internas textuais, não há evidência arqueológica, não há nenhum tipo de evidência que corrobore, que comprove que foi Moisés. Não estou aqui para discutir a autoria do livro de Gênesis.
Estou dizendo aqui que esse livro ele tem um compêndio de tradições, ele tem no seu bojo uma riqueza de símbolos, de arquétipos e de dramas humano, individual e coletivo, que não é fruto da imaginação de Moisés, não é fruto de um escriba, de um sacerdote. Ele é uma grande tradição que foi preservada, que foi lapidada por escribas, por rabinos, por sacerdotes e inclusive pelo próprio Moisés. Tanto é que quando você analisa o pano de fundo histórico, cultural, religioso desse livro, você descobre ou entende, passa a entender, que ele tem uma convergência cultural, convergência de tradições na antiga Babilônia, aonde o povo de Israel esteve cativeiro, aonde esteve em vários outros períodos da história. A exemplo, Abraão veio da Babilônia. Jacó foi buscar esposa na Babilônia. Abraão mandou o seu mordomo principal, Eliezer, se não me falha a memória, o chefe dos seus escravos, buscar esposa para Isaac na Babilônia. Babilônia, para quem conhece geografia, fica ali no atual Iraque, faz parte de todo aquele pedaço ali e abrange o rio Eufrates, o rio Tigre, se não me falha a memória. Enfim, não estou aqui para descrever a questão geográfica, estou dizendo que quando você analisa realmente escrita cuneiformes, escritas em forma de tabuetas, quando você realmente analisa as tradições sumério, caldaico, assírica, por exemplo, o conto babilônico ou o mito babilônico da criação do mundo chamado Enuma Elish, Por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, E tantos outros achados arqueológicos que remete ao dilúvio, que remete ao mundo cultural, religioso, mítico da época. Abraão foi criado nesse mundo. Ele veio de Harã e outrora veio de Ur dos Caldeus. Abraão foi criado numa sociedade urbanizada, por assim dizer. Abraão foi criado no meio do politeísmo, no meio da monolatria. Cada família tinha o seu patrono, tinha os seus terafins, os seus ídolos do lar. Seu pai cultuava com certeza o deus Lua, Sim. Abraão não somente teve infância, adolescência e primeira fase adulta, moldado sociologicamente numa cultura de muitos deuses, Com certeza ouviu falar de um conto sobre o dilúvio, Um dilúvio na versão babilônica. Com certeza ouviu falar de Marduk, ouviu falar do relato babilônico da criação. Até porque na Babilônia se estudou nos primórdios astronomia, astrologia, Então seria difícil Abraão ser um cara neutro, impossível. Ele diz no próprio relato bíblico que ele esteve no Egito. Diz o próprio relato bíblico que ele peregrinou por Canaã, a antiga Canaã, terra de Hebron, Siquém, Betel e todos os vilarejos e cidades, microcidades, estados que existia. Isso é cerca de praticamente 2000 anos antes de Cristo, há muito tempo atrás. Eu quero aprofundar essa leitura. É uma leitura com base, como eu havia dito,
em ciência da religião, com base na psicanálise, não freudiana, mas em junguiana, uma psicologia mais aprofundada, mais voltada para uma metafísica, né? Pois bem, recordando, o livro de Gênesis contém 50 capítulos, dividido em duas grandes porções. A primeira porção, como eu havia dito, do capítulo 1 ao capítulo 11, 4 grandes eventos. O evento da criação, da queda, do dilúvio e da Torre de Babel. A segunda porção do livro de Gênesis relata a história de 4 grandes personagens da história da fé judaica cristã, de toda a Bíblia, que é Abraão, Isaac, Jacó e José. Esse é o livro de Gênesis. No evento da criação, nós havíamos dito e reasseguro aqui que Deus, na importância da criação, de trazer à existência aquilo que não existia, criando como clímax, como coroa da criação, o ser humano, a sua imagem e semelhança, na imago Dei, na essência do ser humano está o arquétipo religioso, né? Está na biologia, do ser humano, a homeostase moral, que é a sua própria consciência. Inclusive eu estou fazendo um livro sobre isso, em breve vai ficar pronto. Pois bem, quando Deus cria o ser humano, ele já dota o ser humano de uma inclinação religiosa. Quando nós estamos falando de arquétipo, o arquétipo está relacionado conceitualmente não somente a uma imagem, não somente a uma imagem de algo, de um fenômeno que possa ter ocorrido, uma imagem compartilhada na psique humana. Vocês vão entender. Toda a ciência da antropologia, toda a ciência da pré-história, da arqueologia sabe que a religião, que o sentimento religioso, a inclinação religiosa humana, ela existe antes da literatura, da escrita, antes das instituições, antes de tudo. Existe desde quando o Homo sapiens passou a existir no cenário terrestre, na superfície terrestre, não importa se veio da África ou de outros cantos do mundo. O fato é que cada tribo, cada conjunto humano, sejam os incas, maias, astecas, né? Cada conjunto humano, a arqueologia comprova que sempre havia ali um presépio, um amuleto, um bonequinho, um ídolo, remetendo a algum elemento importante da natureza, né? O ser humano, em sua coletividade mais primitiva, ele projeta para fora a sua assombração diante de fenômenos da natureza, o seu encanto, o seu horror, né, perante as primeiras experiências de se deparar com o ser humano morto, né, o fenômeno da morte, né, uma tempestade, um trovão, né, a importância do sol para a agricultura, para a vida, a importância da água, a importância da chuva, das estações, enfim, o ser humano, ao se deparar com a natureza crua, né, selvagem, imagine você dentro de uma Amazonas, de uma selva, de uma mata, do safari africano, ao se deparar com a força bruta da natureza, o ser humano fica amedrontado, chocado, e aí ele, coletivamente reunido, ele busca uma explicação, ele busca um sentido, né? E nessa explicação ele passa a projetar, né, na própria força da natureza, né, o seu senso religioso, a sua inclinação religiosa, né? E aí vem o xamã, o sacerdote, vem o líder tribal da família, né, que acaba se sentindo na obrigação, né, o pai diante da criança se sente na obrigação de dar uma explicação. O que é isso? O que é aquilo? Né? E nesses primórdios,
o ser humano faz uma sublimação. Ele faz uma espécie de... Ele sublima através de sonhos, através da ansiedade, através da busca de entender o fenômeno, a divindade, né? Então ele passa a cultuar o sol, a cultuar a lua, a cultuar certos elementos da natureza, né? Ele passa a criar deuses à sua própria imagem. Então ele passa a entender, num primeiro momento, que Deus é como se fosse um homem, né? Deus, no princípio, não cria o homem à sua imagem. O homem, no mundo primitivo, cria Deus à sua própria imagem também. Então, como que será Deus, né? Então, Deus deve ser aquele ser que comanda o sol, que pela noite está brincando com as estrelas, né? Deve ser igual um leão, né? O rei da selva, enfim, começa a sublimar. E aí surge muitos deuses. E a gente chama isso de teogonia. Na teogonia, uma origem, a descrição dos deuses, aí começa a surgir uma hierarquização, né? Aí começa a ter o Deus patrono de uma família, né? O Deus da guerra, o Deus da fertilidade, a deusa. Se nós temos o homem e a mulher, Deus deve ter uma esposa. Deus não pode ser assexuado. Se Deus tem uma esposa, ele tem seus filhos, os deuses menores, os titãs, enfim. O ser humano, ele sublima a divindade, ele explica, né, criando a sua própria teologia em contato direto com a natureza, o que é a divindade, o que é Deus ou os deuses. E aí, cada processo evolutivo, né, quando a humanidade começa a se fragmentar em tribos, nações, reinos, famílias, cada um tem o seu Deus, cada um tem o seu patrono. Pois bem, é nesse contexto que nasce Abraão. É nesse contexto que Abraão nasce. Abraão vem de um contexto ultra religioso, né? Só que nesse contexto mais avançado, a religião já tinha templo, sacerdotes, tinha um viés mercantilista, né? Então tinha que fazer sacrifício para aplacar a ira dos deuses. Ué, por que não está chovendo? Ué, porque a minha esposa ficou grávida e morreu o bebê, ou porque Sara não consegue ficar grávida, é estéril. Talvez Deus está com raiva, vamos fazer um sacrifício. Então começa toda uma construção, né, de rituais, né, imaginando uma maneira de agradar os deuses, né? E tanto no relato babilônico como no relato bíblico do dilúvio, né, essa linguagem acaba escapando. Por exemplo, principalmente no relato babilônico, que o dilúvio veio porque os deuses estavam com raiva do humano, que fazia muito barulho, né? E na teologia babilônica, os humanos foram feitos para ser escravos dos deuses, para servir aos deuses, né? E aí, vou fazer um aprofundamento. Nesse aprofundamento, eu quero dizer que no evento da criação, nós, humanos, nascemos dotados deste dom, né, que está comprovado pela antropologia, por todas as ciências. Aonde você esteja hoje, no Extremo Oriente, no Oriente Médio, qualquer lugar, quando os portugueses católicos chegaram aqui, os espanhóis, eles encontraram, não é somente um povo incivilizado ou selvagem. Eles encontraram um povo, sim, civilizado e que tinha culto, que tinha deuses, que tinha toda uma teologia. Não é possível encontrar um ser humano na sua configuração humana, né, natural, numa espécie de ateu natural, né? O ateísmo é uma construção filosófica, né?
não é uma verdade de âmbito biológico, psíquico ou místico, né? No sentido que eu estou abordando. Então, essa é a primeira premissa e verdade. Além da religião, a parte da própria Bíblia, da lei de Moisés, dos mandamentos, a parte de tudo vem o ser humano, dignificado pela criação, dignificado como portador da imagem, e quer isso dizer que ele é inclinado ao culto. Haja visto nos dias de hoje, quando nós temos os nossos ídolos do futebol, de algum cantor, né, de uma música pop e tal. Enfim, quando você analisa o comportamento humano, ele tem essa aspiração, essa inclinação de âmbito religioso. E isso é o arquétipo religioso. O arquétipo religioso nosso é a nossa inclinação religiosa. Isso não depende de religião oficial. E aí fomos dotados, sim, dessa capacidade de consciência, de senso moral, que eu chamo de homeostase, porque nós biologicamente temos a nossa homeostase, que é uma espécie de controle do nosso organismo, em todos os sentidos, temperatura, fome, enfim, não vem o caso aqui. Na queda, eu havia dito, o ser humano não caiu, como diz a corrente tradicional, né, de um estado de glória, de perfeição, de santidade, a um estado de depravação, né, a um estado de miserabilidade espiritual, no sentido ontológico de mudança de natureza. Não, a queda é a porta que abre para a vida adulta, para o caminho da maturidade, da individuação, para o caminho de lapidação do senso moral, da consciência. Sem queda, não haveria possibilidade de aprimorar o livre-arbítrio. Sem queda, não haveria possibilidade do desenvolvimento de um código moral, dos 10 mandamentos. Sem queda, não haveria possibilidade do homem realmente experienciar a sua liberdade, de ir no sentido contrário a qualquer mandamento, à vontade do divino. Sem queda, o ser humano, ele fica igual Pertepan, fica na terra do Éden, aonde ele fica infantilizado, aonde ele não cresce, aonde ele não se desenvolve nem assume responsabilidade. Sem queda é igual Alice no País das Maravilhas. O homem sem queda, ele não desce a toca do coelho, ele não luta contra o dragão, ele não enfrenta os seus medos, ele não amadurece, ele não se desenvolve. A queda é um evento, um marco importante, tanto é que ela vem em seguida à criação, para que a partir dela, Adão deixe a sua infância, que de certa forma, ali no Éden, ele estava umbilicalmente no si mesmo da criação do divino, ele estava ali no útero ainda da criação, né? Ele estava ali como um bebê espiritual. E eu não estou falando coisa à toa não, porque quando Paulo escreve suas cartas à burguesia dos crentes da cidade de Corinto, né? Ou também o escritor aos Hebreus, ele fala assim: leite vos dei, não posso dar manjar, vocês são meninos, são crianças espiritualmente. Então, quando se fala de uma espiritualidade elevada, madura, que você vai encontrar manifestações como na pessoa de Abraão, de Jó, pois bem, isso não é possível sem uma queda. A queda, como eu havia dito, é o começo de uma grande jornada, e essa jornada está em curso, graças a Deus. O dilúvio, como o ser humano acabou de ser expulso desse ambiente edêmico, de atmosfera de infantilidade espiritual, o dilúvio, né, com toda a sua descrição contextual de gigantes, néfilins, os filhos de Deus, em relação com as filhas dos homens, né, a violência desenfreada, o caos impera ali, né, significa que o ego humano
em sua individualidade, como exemplificado em Enoque, como exemplificado em Noé, o ego, no sentido mais coletivo da raça humana, ele entra numa espécie de crise existencial, numa espécie de ruptura, né? Então, coletivamente ali, o ser humano, no afã da sua individualidade, no afã da sua total liberdade, mergulha, né, numa espécie de imoralidade, mas não numa espécie de imoralidade nos moldes da filosofia ou dos dias de hoje. É uma espécie de moralidade da sociedade antediluviana. A exemplo que eu posso dizer é como, por exemplo, os incas se reúnem para exterminar os maias, ou os símios, né, primatas que evoluiu por milhões de anos, se tornam Homo sapiens e decidem praticar o genocídio e mata os outros símios que não evoluíram. É mais ou menos assim, é uma espécie de histeria solta para fazer aquilo que aos olhos de Deus não é ordem, é caos. E aí Deus traz o dilúvio. O dilúvio é representado ali, a arca, como Deus preservando o ser humano na pessoa de Noé e sua família, trazendo para o seu aconchego, trazendo para um Éden improvisado, e Deus está ali exemplificando que, através desse personagem, o ego, a individualidade humana, ela tem que ser íntegra, tem que ser justa, tem que ter um comportamento ordeiro, né? Porque o caos, ele traz consequências de autodestruição, né? No modo de dizer, vamos mais adiante, que é o evento da Torre de Babel, aonde personagem como Nimrod, personagem como Sargão, né, da antiga Acádia, se reúne ali em torno de uma torre com um projeto totalitário, político, de coletivizar a humanidade ali num projeto, né, como se pudesse invadir o céu, como se pudesse se autoglorificar, deificar, ou não sei que adjetivo eu posso usar, mas no sentido assim, que em Babel, diferente do que ocorreu antes do dilúvio, há ali um viés político, há ali um viés totalitário, há ali uma iniciativa para massificar o ser humano, para não permitir o desenvolvimento humano. Porque Deus ali repete a sua bênção logo após o dilúvio: crescer e multiplicar e dominar a terra. A mesma bênção da criação. E ao invés de se espalhar, se multiplicar, o ser humano é concatenado, ele vem ali coletivizado numa massa, a exemplo da antiga Alemanha, que encabeçada por Adolf Hitler, né, acaba encabeçando um projeto de domínio político que acaba praticando um genocídio, né? O genocídio sobre os judeus, sobre minorias, e aí é mais ou menos similar a isso, né? Nesse totalitarismo de juntar a humanidade em torno de um projeto que não condiz com o plano de Deus para cada ser humano, Deus então intervém na Torre de Babel e espalha, por assim dizer, toda a raça humana ali reunida. Espalha porque no campo da psicologia, o ser humano, quando a criança é bebê, ela não tem o seu ego definido. O ego passa a existir a partir de 2 anos de idade, se não me falha a memória. Então, a criança que está em fase de amamentação, ela não se vê diferente da mãe, ela não se vê distante da mãe. É como se o corpo da mãe fosse o corpo dela. Então, ela está mergulhada no que nós chamamos de self biológico, ou o si mesmo biológico, que é essa união umbilical
de criança e mãe, na fase de amamentação, e a individualidade vai se despertando, e aí ocorre a separação do ego do si mesmo, né? Quando a gente usa essa linguagem si mesmo, que tem a ver com self, tem a ver por assim dizer, uma realidade coletivizada de forma mística e de forma saudável, de forma aonde Deus tem um controle, porque a mãe não destrói a criança, a mãe está ali como criadora, como uma deusa, para amamentar, educar, criar e evoluir o ser da criança. Então, a mãe representa Deus em sua pessoa materna, né? Então, quando o ser humano coletivamente vive numa sociedade de Babel ou Babilônia, né? Aonde a sua individualidade não é respeitada, a sua liberdade não é respeitada, aonde a fase da infância, da adolescência, da primeira fase adulta, as fases, né, da própria vida não são respeitadas, preservadas e cultivadas da maneira mais correta, aí o ser humano entra numa espécie de fantoche, numa espécie de autoanulação, de infantilismo, e isso não é de Deus. Os valores do mundo ocidental, por exemplo, o Código do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Juventude, os valores do mundo ocidental, os direitos humanos, né? Todos esses diplomas legais, tudo que se existe de melhor hoje, de ideal, de sociedade para ser desenvolvida e ideal de ser de sociedade, onde prega sim a individualidade, né? Recordando aí Martinho Lutero, quando ele veio pregando somente a fé e contrariando a igreja, pregando as suas teses contrárias à igreja, é como se a igreja na Idade Média, ela infantilizou o ser humano, ela arrebanhou o ser humano e dominou de uma maneira tirânica, por assim dizer, não permitindo a evolução. Há muitas coisas para ser dito, por exemplo, ter uma liturgia em latim, quando o povo é analfabeto, não sabe nem, por exemplo, se fala português, escuta uma missa em latim, uma leitura bíblica em latim. Isso é o cultivo pela ignorância, mas que fique claro, o evento da criação nos dignifica, nos torna, né, nos faz seres dignos da divindade, porque somos seres criados para a adoração, para o mistério. O evento da queda é a porta de abertura para a nossa maturidade, para o nosso crescimento. Nós temos que atravessar a noite escura da alma, nós temos que atravessar o deserto na nossa jornada de vida. O evento da torre do dilúvio é quando a humanidade coletivamente se entrega numa pandemia de atos imorais, de atos degradantes, quando a humanidade se entrega a uma promiscuidade entre o angélico e o humano, no sentido de há sociedades onde tem magia negra, né, por assim dizer, o voodoo, onde tem sociedade que o ser humano ele é reduzido a quase a nada, né, através de uma onda de assassinato, matar pai, mãe, filhos, né, essa perda de fronteira, onde o caos vem de forma autodestrutiva, né, Deus intervém e traz o dilúvio, que é um momento de refrigério, de pausa, para a preservação do ego, para a preservação do ser humano. A Babel é a mesma coisa, como eu havia dito, né? Aí entramos na história dos patriarcas, dos heróis da fé. O que eu quero dizer aqui, como eu havia dito, Abraão não é diferente de Jó. Jó não é diferente de Abraão. Abraão e Jó não é diferente de Jacó. E esses três, a exemplo, são três que peregrinam uma jornada de individuação com Deus, né? Todas as suas experiências ali de âmbito místico, a exemplo de Paulo na estrada de Damasco, que viu o Senhor Jesus,
todas as experiências individuais ali, tende a aprimorar o arquétipo do sagrado, da nossa inclinação espiritual, né? Deus ali em teofania, em vários momentos, aparece para Abraão, aparece para Jacó, aparece para Jó. E nesses vários momentos, Deus tende ali, quando Deus toma para si Abraão, Deus tende ali a tabernacular com o ser humano, que é uma espécie de koinonia, uma espécie de comunhão. E isso é importante entender. Por quê? Porque Jó, Jacó, Abraão, esses personagens emblemáticos, paradigmáticos, eles nos representam, no sentido de que nessa época não havia a religião, nem o judaísmo, nem o cristianismo, né? E nem nenhum tipo de religião oficial. Nessa época havia um politeísmo, havia um dilúvio de deuses, né? Uma sublimação infantil da divindade. E Deus, quando tira Abraão, ele causa aí um ponto de revolução, de reforma, através de Abraão, de se reconciliar ali com a humanidade representada em Abraão, de modo que Abraão tem que sair, contrariamente a tudo, da casa dos seus pais, abandonar, virar as costas para a tradição, virar as costas para os deuses. Abraão tem que ir para uma terra que ele nem conhecia, né? Andar por algo invisível, né? Por promessas feitas pelo divino. E Abraão, então, percorre essa jornada, né? Onde Deus, em vários momentos, se encontra, vem dialogar com ele, faz algumas manifestações de ordem assombrosa, quando o sagrado se manifesta no sacrifício, no capítulo 15, quando Deus se manifesta na hora que ele vai sacrificar o filho. E é importante dizer que o sacrifício de Isaac, por assim dizer, é o ponto alto da peregrinação de fé de Abraão, porque Deus quer que ele entenda, se desapegue ao mundo, se desapegue à família, se desapegue à possessividade das coisas deste mundo e desapegue até mesmo da sua possibilidade de herdeiro, de descendência, que é Isaac. Deus quer uma relação de amigo, uma relação íntima com Abraão. É como se Deus dissesse: tu és meu filho, eu sou teu pai, tu és meu amigo, eu sou teu amigo. É a mesma coisa que acontece com Jó. Deus faz com que, no drama poético da vida de Jó, ele perca filhos, ele perca a riqueza, ele perca a saúde, ele perca tudo e fique no poço, igual José, fique lá no fundo do poço, para que ele compreenda que a relação com o divino requer uma entrega total, uma exclusividade. Mas isso em termos teológicos, mas em termos de psicologia, eu quero dizer assim, que uma vez que a criança, ela, a partir de 2 anos, passa a ter um ego, uma individualidade, e esse ego vai sendo formatado, a partir mais ou menos de 12 anos ela já tem uma personalidade acabada, significa dizer que no processo de sociabilização, de formatação dos seus pares, significa dizer que cada criança, ela recebe a projeção do que está à sua volta, dos seus pais, da sociedade, dos valores, de tudo que as pessoas imaginam como certo ou errado, e ela interioriza, ela interioriza e toma aquilo para si. E no processo, quando chega depois da adolescência, a fase adulta, o ser humano adquire a sua personalidade, ou talvez algumas personalidades, né? E aí sua essência, né? Ela fica
amordaçada, engessada por essa embalagem, né? Significa dizer que quando a pessoa tem uma crise existencial de ordem mística, né, ela passa a enxergar o seu interior, a transcender os limites do natural, e ela passa a ter fé em algo que está além da razão. Então, quando a pessoa alcança a maturidade, ela não entra mais em neuroses, ela não entra mais em conflito consigo mesma, ela se reencontra com sua essência, ela se harmoniza com a sua essência, o seu inconsciente individual se harmoniza com o inconsciente coletivo, o seu self se harmoniza com o self de Deus, ela se harmoniza com a criação, com tudo à sua volta. Isso é algo profundo, não quero dizer que eu domino, mas eu quero dizer que a divindade, Deus, representa e domina a consciência cósmica que nos abarca, um inconsciente coletivo bem maior do que aquilo que a humanidade carrega. E nessa atmosfera espiritual, quando Deus ele vem e interfere a ordem, aquilo que está à nossa volta, e aparece, fala e dá sonhos, ele traz uma maturidade profunda no ser humano. Ele traz um encontro consigo mesmo. Já falei de vários exemplos, né? E aí você tem que só entender que Abraão, ele é anterior ao povo de Israel, ele é anterior à igreja, ele é anterior a qualquer institucionalização da fé. Abraão, ele é anterior aos mandamentos. Abraão é anterior ao pacto. E Abraão foi amigo de Deus, esteve com Deus, se relacionou com Deus numa certa intimidade. Jó também, Jacó também. Esse período patriarcal é um período arquetípico, simbólico, para dizer que você tem valor, de que você precisa despertar o seu arquétipo religioso. Você precisa dar ouvido à sua consciência mais profunda. Você precisa transcender a matrix que nos prende a essa ordem, a esse mundo, né? Nós somos sim moldados em ideologias. O capitalismo é uma ideologia. Os valores do mundo ocidental são valores também ideológicos, né? Então, a estereotipação do ser humano como um ser humano previsível dentro do que a sociedade prevê, né? Tem que tomar muito cuidado, porque nesse coletivismo religioso, nesse coletivismo da sociedade, a sua individualidade muitas vezes está sendo roubada, fragmentada, o seu eu mais profundo, a sua essência, está sendo amordaçado no sentido de atrofiamento e morte. Jesus, quando disse para os fariseus da sua época: vocês saem por aí proselitando ou convertendo gentios e, na verdade, vocês tornam eles 2 vezes mais dignos do inferno do que vocês. Então, são missionários do mal. São missionários que pregam uma palavra, uma religião que destrói o ser humano, né? E isso tem que tomar muito cuidado. O livro de Gênesis é um livro que nós temos que refletir de que Deus não está representado por nenhuma religião. O Altíssimo, o grande eu sou, o Criador, é o Deus que nos ama, é o Deus que vem ao nosso encontro, é o Deus que responde o nosso
as nossas indagações e que está com nós no sofrimento, como eu já havia dito. E o ponto mais alto ali da vida dos patriarcas é Melquisedeque, que ele se encontra com Abraão. Ali é o arquétipo religioso mais perfeito, porque ele não está preso à genealogia, pais e mães, ele não está preso a uma sociedade, ele não está preso a nenhuma ordem constituída pelo humano, ele não está preso aos valores da sociedade cananeia, né? Ele é dito como rei de Siquém, mas na verdade é uma mera referência, porque quando ele se vai embora, a Bíblia entra no silêncio sobre a sua pessoa. Então, na linguagem dos escritores hebreus, que pega Melquisedeque como semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus Cristo, e eleva o sacerdócio de Melquisedeque a um nível místico, transcendental, significa dizer que Melquisedeque é o ideal de uma vida plena. É o ponto alto, né? Abraão indo ao encontro de Melquisedeque é como se dissesse que Abraão está elevando o seu arquétipo religioso, elevando a sua maturidade do sagrado. Abraão dá o dízimo, Abraão tendo a promessa é abençoado novamente. Abraão reconhecendo o ministério de Melquisedeque, reconhece que Deus não somente é na vida de Melquisedeque, mas é também na vida do próprio Abraão. Então, que essa meditação possa despertar em você um renovo da sua inclinação espiritual. Talvez possa acontecer com você o que aconteceu com Jacó, que ao voltar próspero da Babilônia, decide reencontrar com Deus em Betel. E aí pede para as suas esposas, para os seus, sua família, pôr para fora os deuses, os amuletos da sorte, os deuses patronos, os terafins. E aí, porque Jacó já tinha vivido várias experiências, e ele sabia que Deus, ele é transcendente, de que o Deus verdadeiro, ele é assombroso, que Deus verdadeiro é como o redemoinho, que é a sombra que se encontrou com Jó, é o temor de Isaac, é o Deus poderoso de Abraão. Jacó, ele viveu uma vida tortuosa, temperamento forte, e sempre lidou com a sua sombra, que era Esaú. Esaú era irmão de Jacó, mas ao mesmo tempo, no caminho na perspectiva de uma psicanálise, é a própria sombra de Jacó. E a sombra de Jacó se agigantou no começo da sua jornada. Talvez a sua sombra, o seu lado que você calcou, né, dentro de si, da sua psique, se agigantou em cima da sua vida, né, fazendo com que você seja o que você não deveria ser, né? A porta está aberta para uma terapia, não somente de ordem humana, com um terapeuta humano, mas a porta está aberta para uma terapia espiritual, para um reencontro com a sua essência. Jacó teve que lutar na lama com um desconhecido e entendeu que lutou com Deus. E foi ferido para que o seu orgulho caísse por terra. Jacó teve que enfrentar a sua noite escura. E assim, repito, reitero, José, Abraão e tantos outros. Que Deus possa falar no seu coração. Você tem valor, você é amado por Deus. Deus tem um projeto na sua vida, para a sua família. Você não depende da religião. É saudável frequentar um ambiente religioso que não seja tóxico, que a sua liberdade é respeitada, que a imagem de Deus em você é respeitada, que você tem a liberdade de ser quem você é.
Entende? Deus abençoe. Essa é a minha palavra final em cima do livro de Gênesis, o livro das origens, a abertura da Bíblia. Alguma dúvida? Me inscreva, pode colocar sua dúvida no rodapé, se inscreva no canal, porque vai ter muitas novidades. Deus abençoe.